Então vamos falar sobre gratidão. Primeira coisa, eu preciso agradecer a presença de cada um, né? E existem muitas coisas que se pode falar a respeito de gratidão. Eu escolhi uma, né? Que eu espero que seja útil, porque eu tentei verificar, vamos dizer, entre as várias maneiras de apresentar gratidão, qual que poderia ser mais útil para cada um, né? E aí vou tentar passar qual é a vantagem de a gente ter gratidão. Bom, essa é uma canção original que o Bon Jovi gravou, e essa mesma música em versões em português tem várias letras diferentes, né, que é muito usado nas igrejas evangélicas principalmente, né, tem vários discos, CDs de cantores gospel com versões diferentes da letra, né. Então, em princípio, o que eu vi como gratidão é aleluia. E vou explicar por quê. Vamos dizer que a tradução em português dessa letra é aleluia. Eu ouvi dizer que havia um acorde secreto que Davi tocava e agradava ao Senhor. Mas você não liga muito para a música, não é? É assim, a quarta, a quinta, a menor cai, a maior ascende, o rei perplexo compondo aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos dizer, uma maneira de enxergar a palavra aleluia, né? Com essa letra. E vamos dizer, no fundo da letra, conta muito sobre o que é o rei Davi, né? O salmista. Então, os salmos todos que ele fez foram para agradar a Deus, agradar ao Senhor, né? Então, aleluia é a gratidão. E a palavra aleluia, em hebraico, ela significa Deus seja louvado. É uma louvação a Deus. E existem muitos salmos, principalmente os últimos, do 130 ao 150, tem vários salmos que são próprios mesmo de agradecimentos, né? Inclusive aquele hino de ação de graças que está dentro da liturgia judaica e da liturgia cristã, tanto para os católicos quanto para os evangélicos, né? Então, vamos dizer, mesmo dentro de outros salmos, existe também sempre a louvação a Deus, mas esses últimos são mais específicos, só para louvar mesmo, né? Porque muitos salmos de Davi, a gente até nem entende muito o que significa, porque ele fala, Deus, me ajude a matar meu inimigo. Então é uma coisa meio complicada. Muito obrigado pela ajuda aí de que eu consegui matar meus inimigos. Então, é meio complicado. E esses últimos não, eles são mesmo só para louvar a Deus, né? E em um coração onde mora a gratidão, também habitará sempre a felicidade. Essa é a lei da gratidão. Então, como é que a gente pode demonstrar isso? Acho que todo mundo já viu que na nota de dinheiro, na nossa moeda, tem esse Deus seja louvado, né? Se não, quando chegar em casa é só pegar a moeda, a nota, está escrito lá. Nas notas antigas está escrito um pouquinho maior e bem do lado do valor. Nas novas está meio deitado, bem pequenininho, quase não dá para enxergar, mas um jeitinho dá para enxergar mesmo, né? E em inglês está escrito também no dólar, né? Não sei se outros países também adotam isso, de escrever Deus seja louvado no dinheiro, né? E o que o dicionário nos fala sobre louvar? Enaltecer, elogiar e também declarar digno de aprovação e de aplauso. Mas eu pensei louvar a Deus, né? Então, louvar também é uma forma de expressar adoração.
E louvar a Deus é mostrar gratidão a Deus, agradecer a Deus, agradar a Deus. Na Bíblia, nós encontramos no Evangelho de São João, em 4:23, mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar um Pai em espírito de verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. E Jesus disse isso a uma mulher no poço de Jacó, lá em Sicar, na Samária, né? Foi o início da missão pública de Jesus, né? Tem essa passagem na Bíblia, e tem no Evangelho do Espiritismo também mostra essa passagem, né? Os judeus acreditavam que só podia se adorar a Deus se fosse ao templo de Jerusalém. E Jesus estava transmitindo que não, você pode adorar a Deus sozinho no seu quarto. Ele até tem uma dessas respostas que ele deu a alguém, né? Você quer falar com Deus, você vai no seu quarto e conversa com Deus em segredo, que ele ouve tudo que a gente fala em segredo, né? Então a mensagem de Jesus é que você não tem que ir no templo para adorar a Deus, você adora a Deus em qualquer lugar, né? Na verdade, ele tem que adorar em pensamento, né? E dentro desses salmos de gratidão que existem na Bíblia, né? Os salmos de Davi, o Salmo 136 é o hino de ação de graças, né? Que eu falei da liturgia, e outros salmos que são de cânticos e poemas, né? A maioria foi composto pelo rei Davi, mas não todos, né? Mas a maioria do rei Davi. E dizem que alguns ele fez por inspiração, né? Mediúnica, outros ele fez a própria cabeça, né? Pela aptidão dele, né? E alguns são atribuídos a ele, mas não foi ele que fez. E outros já tem o autor mesmo diferente, que não é ele. E todos esses salmos, eles são cantados. Quer dizer, o próprio Davi, ele fazia o salmo, mas ele apresentava de maneira cantada, tocada, né? Todos os salmos são cantados. No Salmo 147, nós encontramos: o louvor a Deus é agradável e nos aproxima dele. Então, agradecer a Deus, agradar a Deus, adorar com sinceridade e fé. E nós podemos louvar a Deus em todo tempo, em todo lugar, sozinho, em grupo, né? No Salmo 33 nós encontramos: aos retos de coração pertence o louvor, porque a palavra do Senhor é reta. Então, o verdadeiro louvor a Deus vem do coração e pode ser expresso por palavras e ações, né? Em um coração onde mora a gratidão, também habitará sempre a felicidade. A gratidão é um sentimento, a gratidão é uma emoção, né? E o que é sentimento, o que é emoção? É interessante que o que mais o ser humano faz é confusão entre isso, né? O que é sentimento, o que é emoção, né? A gente mistura amor com paixão, né? Então, a emoção é um estado afetivo intenso, muito complexo, proveniente da reação, ao mesmo tempo mental e orgânica, sob a influência de excitações internas e externas. E na emoção existe forte influência dos instintos, né? Da inferioridade, da não racionalidade que nós temos, né? Da nossa animalidade, né? O sentimento ele já se distingue da emoção por estar revestido de um número maior de elementos intelectuais e racionais, né? No sentimento já existe uma elaboração no sentido de entendimento e de compreensão. Então, no sentimento já acontece uma reflexão, uma aproximação do nosso livre-arbítrio, né? Da espiritualidade, da racionalidade, né? Da evolução humana. Então, eu vi que os sentimentos mais espiritualizados são a compreensão, o perdão e a gratidão. Então, fazendo uma comparação rápida, né, dessa confusão que a gente costuma fazer, a alegria é um sentimento e euforia é emoção. A tristeza é um sentimento, a depressão é emoção. O medo é um sentimento, o pânico
é emoção. A raiva é um sentimento. O ódio é emoção. O amor é um sentimento. Paixão é emoção. Então, isso significa que, ele falou em reações internas e externas, né? Significa que o nosso corpo reage aos sentimentos e às emoções. Isso aí é um conhecimento geral, todo mundo sabe, né? A gente fica verde de raiva, né? O vermelho de raiva, verde de fome, fica com dor de barriga, dor de cabeça, dependendo, né? Fica com frio, né? Dependendo da notícia ruim. Então a gente sabe que o nosso corpo realmente acompanha esses sentimentos e emoções, né? E como é que ele percebe tudo isso? Né? Como é que o corpo, como é que isso se transforma no nosso corpo, se é apenas uma notícia que a pessoa deu, quer dizer, eu ouvi uma coisa e de repente meu corpo ficou com dor de barriga, né? Como é que isso funciona? Então a medicina indiana ancestral, né, a Ayurveda, ela nos ensina sobre as portas energéticas do nosso corpo, por onde penetra a força da vida, né? Talvez a maioria daqui já tem conhecimento desse assunto, né? Já estudaram de alguma forma esse assunto, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu estiver falando assim muito por alto, pode perguntar, pode interromper, não tem problema nenhum, viu? Não precisa ter medo, não. Então, nós temos essas portas energéticas do nosso corpo por onde penetra a força vital, né? E elas fluem por canais que nós temos também no nosso organismo, né? E são conectadas em alguns pontos especiais, né? Que são chamados de chakras, né? Então, as energias fluem através dos nossos nervos físicos, né? Como um circuito sutil, da mente, do eu, né? Da matriz da consciência, e suportam a nossa presença física em diversas dimensões existenciais. Quer dizer, pena que não tenho como mostrar aqui, a não ser das pessoas que estão mais na frente. Eu não sei se algumas pessoas conseguem enxergar. A figura que tem aqui mostra o coração e o cérebro ligado por cordas, e ele vai tocando como se fosse um violão, né? Quer dizer, existe essa sintonia entre o coração e o cérebro. E essa ligação é realmente bastante clara. Eu falo um pouquinho em seguida aqui. Então, da mesma forma, né, que as veias e as artérias são importantes para a circulação do sangue, então também essa circulação das energias são importantes para o funcionamento do corpo. E quanto mais livre fluir essas energias, melhor a nossa qualidade de vida, né? Porque quando esse sistema de circulação das energias tem alguma obstrução, a gente fica com uma pobreza mental, quer dizer, automaticamente acaba afetando o funcionamento também do cérebro, né? Então a gente não fica pleno de raciocínio também. E tudo isso vai acabar gerando uma série de outras consequências que eu pretendo ir mostrando, né? No conhecimento tântrico, disse que há 72 mil portas no corpo humano, né? Então, não tem perigo de não entrar a energia. E essas portas ou pontos, né, são utilizados na acupuntura da medicina chinesa, né? E no Ocidente, geralmente a gente considera só as 7 portas principais, né, que são consideradas mais importantes. Então, nós comandamos todo esse processo através do nosso pensamento, né? E esses 7 pontos principais estão localizados justamente nas nossas principais glândulas endócrinas. Então, através do pensamento,
circulando essa energia, nós agimos sobre as glândulas, o timo, tireoide, né, pâncreas, lá no cérebro também, né? E as glândulas, elas soltam na corrente sanguínea hormônios e outras substâncias. Então, é através justamente dessa interação que nós temos, de ver as coisas, pensar, interagir, que nós trazemos para o nosso corpo, através das glândulas, um movimento que é uma farmácia química, né? Um laboratório, né? Então a gente joga na corrente um monte de substâncias, né? Que vão controlando, controla o sistema nervoso, mas também é afetada pelo sistema nervoso, quer dizer, é um caminho de duas vias, né? E tudo dependendo do nosso pensamento. Por exemplo, no caso da gratidão que nós estamos justamente falando hoje, ela provoca em nós uma frequência vibratória que libera a dopamina. Então, é muito mais vantagem eu ter dopamina de graça no meu corpo do que ter que ir lá na farmácia pagar caro, né? Então, uma das vantagens da gente ter gratidão por exemplo, gerar dopamina. Então, acaba sendo um assunto científico e não religioso. Quer dizer, eu tentei mostrar, né? A gente olha a gratidão pelo lado de louvar a Deus, mas Deus não faz nada por acaso. Quer dizer, é uma maneira que Ele encontra de fazer a gente, fazer o nosso corpo funcionar, né? E a gente pode aproveitar, né? Então, o nosso coração, né? Porque eu comecei aqui pelo coração, por essa ligação. O nosso coração, ele realmente é uma espécie de cérebro, mas na verdade quem comanda mesmo é o cérebro lá em cima, né? Mas o coração, ele acaba interagindo com o nosso cérebro de uma maneira muito maior do que a gente costuma imaginar, né? E nós sabemos que o coração é o primeiro órgão que é formado no feto. E ele comanda a formação de todos os demais. Quer dizer, ele tem uma importância de dirigir, né? Uma importância cerebral, digamos assim, né? Porque a partir dele que é formado os demais órgãos, né? Com a ajuda do coração. E, simbolicamente, a gente costuma dizer que as coisas do coração são as coisas emocionais, sentimentais, né? E as coisas do cérebro são as coisas racionais. Mas, na verdade, existe todas as coisas no cérebro, né? E o coração sempre ajudando, né? E, falando assim do cérebro, temos que considerar que ele é a sede da consciência, né? A Marilza não está aqui hoje, mas nós estamos hoje fazendo juntos um estudo sobre as consciências. Então, olhando sobre um aspecto diferente que normalmente não é olhado, né? Muito bacana esse estudo aí que a gente tem feito. Dependendo da filosofia, ou dependendo da teoria que se está analisando, a consciência é separada em consciente, subconsciente, inconsciente, consciência de curto prazo, de médio prazo, longo prazo, eu, id, ego, superego. Quer dizer, existe um monte de informações, né? E muitas vezes mais confunde do que ajuda. Quer dizer, realmente você tem que adotar uma filosofia e ir atrás dela, não adianta comparar com a outra, porque não dá certo, né? Então, mas sabemos, porque algumas pessoas estão acostumadas com ego, outra está acostumada com eu, outra com subconsciente. Então, eu procurei falar de um jeito que não vai atrapalhar ninguém, não vai fazer diferença não. Principalmente porque todas as filosofias são unânimes em dividir o cérebro em 3 partes, né? É como se fosse, vamos dizer, futuro, presente e passado, né?
Passado, então, seria, vamos dizer, uma memória de longo prazo, uma memória de médio prazo, uma memória de curto prazo, né? Nesse estudo que eu estou fazendo junto com a Mariusa, é colocado de uma outra forma. Quer dizer, essa consciência é aquela inicial que Deus colocou na gente, mas a gente acrescenta informações com o nosso livre-arbítrio, com o nosso viver, a gente vai acrescentando informações aqui, nessa consciência que é chamada ali de consciência da alma, né? Porque é a consciência essencial, né? E a outra consciência seria uma consciência, digamos, mental, né? Onde a gente não usa toda hora, mas somos nós que guardamos as informações ali, né? E a consciência mais imediata, que a gente usa nos impulsos, nos instintos, né? Que lá eles chamam de consciência do corpo, né? Seria aquela que interage assim mais rapidamente com o meio externo, né? E que muitas vezes faz bobagem, né? Porque a gente depois se arrepende das atitudes que tomou, né? Então, realmente, o que importa é a gente saber lidar com essas três consciências, para que cada uma não vá para um lado diferente, porque justamente quando cada uma vai para um lado diferente, a pessoa fica totalmente desarmonizada, cria doenças físicas, mentais, né? Todas as dificuldades que a gente tem, geralmente é por causa da falta de sintonia entre as nossas consciências, né? Então, as três consciências não estão pensando a mesma coisa. Então, alguma coisa não vai dar certo, né? E a gente reclamando que não está funcionando, ela vai cada vez desarranjando mais. Então, aí a gente tem que tomar uma atitude diferente para corrigir, né? Então, quanto mais evoluídos, mais a consciência da alma influencia a assimilação dos valores dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? As nossas decisões, as nossas ações. Então, essa é a vantagem de a gente estar sempre procurando elevar nosso pensamento, procurar evoluir em todos os sentidos, né? Porque aí as consciências acabam se ajustando, a gente consegue perceber mais rapidamente o que está acontecendo de errado, né? E sabemos também, né, através da medicina diagnóstica, né, hoje em dia, nós vamos fazer exames e ninguém encosta na gente, os aparelhos são todos à distância. Então, quer dizer, nós temos energias que se comunicam com os aparelhos, que vão lá, dão resultados, os técnicos fazem um relatório, dizem, olha, você tem isso, isso e aquilo, né? E a gente ninguém encostou na gente. Então, quer dizer que são as energias, né? Até termômetro, né? A gente chega no médico, ele de longe aponta um revólver na testa da gente e já sabe qual é a temperatura, né? Então, hoje em dia, a gente sabe isso. E os cientistas estão aproveitando esse avanço todo e vasculhando o nosso cérebro. Então, hoje em dia, sabe-se cada micro pedacinho do cérebro, para que serve, o que reage, como é que funciona, né? E que tipo de substância química é mais apropriada. Então, quer dizer, a gente tem como corrigir os problemas todos nossos através dessas análises, né, do nosso cérebro, né? E isso funciona também com relação ao comportamento humano, porque cada pedacinho do cérebro corresponde a uma ação, uma atitude, um comportamento, uma maneira de ser, né? Então, o comportamento nosso acaba sendo uma base fundamental de tudo que ocorre no nosso corpo, através justamente dessa interação toda, né? Muitos estudos, né, estão sendo desenvolvidos. Hoje está na moda falar do mindfulness, né, que são procedimentos, iniciativas de atenção plena. Existem todas as maneiras de se aprender a lidar e utilizar essas conquistas científicas, né? E da mesma maneira, vou tentar
Não sei se eu consigo ver mais alguma coisa de longe assim. Aqui eu estou mostrando um equilibrista andando na corda, né? Não sei se lá de longe não está vendo, né? Um equilibrista, como se fosse de circo, né? Andando na corda. Eles usam aquela vara com 2 pesos, né? Para não cair. Um é o coração, o outro é o cérebro. Então, ele tem que ter um equilíbrio entre o coração e o cérebro para poder ficar de pé, senão ele cai da corda, né? Deu para entender aí o que eu falei? Tá. Aqui o coração dando a mão para o cérebro. Quer dizer, eles trabalham de comum acordo, né? Então sempre juntos, né? Sempre ligados. Quer dizer, as ações elas partem do cérebro, mas muitas vezes são comandadas, né? Talvez o controle remoto está na mão do coração, sei lá, qualquer coisa assim, né? E aqui mostra, gratidão é a memória do coração. Então, é por isso que eu estou, conduzir a conversa em função do coração e essa interligação com o cérebro. Porque a gratidão é o que mais vai ajudar a gente a utilizar melhor esse sistema todo. Essa é a vantagem da gratidão. Aqui eu estou mostrando as ondas energéticas que circulam em volta da nossa cabeça, mas vamos dizer, circulam em torno do corpo todo, né? Aqui está mostrando 2 pessoas e as energias que estão em volta de um já quase envolve a energia que está em volta do outro. Quer dizer, nós, da mesma forma que reagimos aos aparelhos da medicina, nós também interagimos com as demais pessoas. Então todos nós aqui estamos conectados aqui, né? Nos trabalhos espirituais, né, se costuma dizer, né, que as energias vão circulando, né, quem precisa recebe, quem está sobrando doa, né, e é isso mesmo que funciona. Então, Renato, mas uma pessoa que é grata, então ela tem essa hora dela, essa energia que ela... Mais equilibrada. E essa energia talvez ela chegue mais ainda, ela abrange mais pessoas. Abrange mais e tranquila, né? Porque uma pessoa que é grata, realmente ela está mais conectada com Deus, né? Ela está mais, quando a gente é grato, a gente tem o nosso coração mais próximo da divindade. Exatamente. E essa energia não vai fazer falta porque a pessoa doou com amor, né? Ela não desgastou, aquilo nutriu, no caso da pessoa que doa, de maneira amorosa. É isso mesmo. Ela não vai sentir fraca. Bom, aqui está mostrando 2 pessoas e a ligação no cérebro, né? Vamos dizer, as ondas que a gente tem em volta da cabeça, do cérebro. Aqui mostra duas mulheres, não é discriminação não. 2 mulheres sentadas uma do lado da outra, e uma pensando mal da outra, a outra começa a se sentir mal. Não sei se vocês sabem a respeito disso, como é que funciona. Podia ser 2 homens. Podia ser um homem ou uma mulher? Podia ser, né? Podia ser. Foi discriminação sexual. Aqui agora eu mostrei 2 homens. Também, um desejando raiva e o outro já sentindo dor de cabeça. Agora aqui eu mostrei 2 homens. Ok? Estou sendo imparcial. Equilibrou. Mas isso depende da sintonia de quem está recebendo. Sim. Quem está recebendo, se tiver uma boa sintonia, sim, esse pensamento retorna a quem emitiu. Né? Sim, sim. Então precisa o outro também estar na mesma linha de sintonia. Sim. Né? Se a gente estiver no estado de graça, a gente cria uma barreira energética e não vai sentir. Então, mas uma pessoa grata, ela está no estado de graça. Exatamente. E ela fica não protegida. deixa o padrão dela cair, que não vai... O pensamento dessa pessoa não vai atrapalhar. São todas as vantagens de viver em gratidão. Quer dizer, é uma inteligência nossa buscar
esse tipo de conduta. Né? E uma coisa também, Renato, que eu pensei, assim, uma pessoa grata, ela não se revolta. Exatamente. Porque ela entende a vida dela, ela entende que tudo que ela passa é para ser melhor para ela, não é? E a revolta é um imã para atrair mais coisa ruim. A gratidão, ela regenera, né? É. Porque vai ligar com o cérebro e vai criar novos impulsos nervosos. Aí entra a alegria que você falou da pessoa se sentir bem, o bem-estar dela. Exatamente. Né? Quer dizer, tudo. Ela... Até a mente funciona mais ágil, né? Então você acaba, dependendo da etapa da sua vida, né? Se é estudante, você estuda melhor, se você está trabalhando, você vai ser melhor no seu trabalho, ou se você já é um profissional, vai ser melhor na sua profissão. Tudo O coração isso... é tão ligado com o cérebro que quando a pessoa está triste ou deprimida, aqueles impulsos nervosos adoecem e aí causa depressão. E é direto, é direto. É sempre ligado. Né? Então, aqui eu estou mostrando duas pessoas. Aqui não mostra se é homem ou mulher, viu? São duas pessoas. Uma está mostrando que o campo energético é todo embaralhado, né? E o outro está mostrando um corpo bonitinho, todo desenhado artisticamente, né? Mas é assim mesmo que as ondas funcionam. Quer dizer, se a gente não está harmonizado, então todas as energias em volta da gente vão estar tudo atrapalhado aqui, né? E se a gente está harmonizado, as energias vão estar circulando todas bonitinhas, né? Então, isso mostra o seguinte, né? E depois volto aqui. Embaixo aqui tem o texto que eu vou falar. Então, na questão das energias embaralhadas, né? Quando criticamos, reclamamos, condenamos, duvidamos, temos medo, temos preocupações, ninguém tem nada disso durante o dia, né? Nada disso no dia a dia. Quando enganamos, julgamos, humilhamos, quando temos pensamentos e sentimentos negativos, né, não vai dar certo. O nosso campo eletromagnético ele fica desarmonizado, então fica fica caótico, né? E aí não pode dar certo nada mesmo, né? Quando a gente pensar que não vai dar certo, já não deu, porque você embaralhou tudo, aí não vai dar mesmo. Nós não conseguimos acessar corretamente os nossos arquivos de memória, as nossas consciências. Então a gente não consegue nem raciocinar para sair dessa situação. Você só se afunda, né? Agora, do outro lado, quando não criticamos, não reclamamos, não condenamos, quando pedimos desculpa, quando perdoamos, quando agradecemos, quando amamos sem esperar nada em troca, quando somos atenciosos, honrados e sinceros, né? Quando todos os pensamentos e sentimentos são positivos para conosco mesmo e para com as outras pessoas, né? O campo eletromagnético fica harmonizado e pronto para conseguirmos acessar corretamente todos os nossos arquivos de memória, os de curto prazo, médio, longo. Então a gente fica pleno para ter a máxima eficiência do que a gente precisa, né? Tem um provérbio chinês. Aqui mostra uma outra coisa. Aqui está mostrando que a energia que chega no espírito, ela é muito forte. E para não danificar o corpo físico, ela tem que passar por alguns filtros. Então, por isso que nós temos alguns corpos espirituais antes de chegar no corpo físico, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também em seguida. Eu volto aqui nessa figura. Esse provérbio chinês. Quando o olho não está bloqueado, o resultado é a visão. Quando a mente não está bloqueada, o resultado é a sabedoria.
E quando o espírito não está bloqueado, o resultado é o amor. Então, são as consequências, né, de a gente usar a inteligência para não bloquear, né? Eu acabei pulando uma coisinha que eu quero voltar. Nós estávamos falando sobre a nossa interação com as demais pessoas, né? Então, por exemplo, um caso que eu peguei aqui, que é comum, né? Todo mundo vai lembrar. A gente recebe uma visita em casa, quando ela vai embora, você vê que a planta puxou. Quer dizer que a gente interage até com as plantas, né? Com os animais nem se diga, porque quem tem cachorro, gato em casa já sabe que a gente realmente tem uma interação. Nós não falamos a língua dele, eles não falam a nossa, mas a interação é perfeita. Eles entendem o que a gente quer e a gente entende o que eles querem, né? Então, essa nossa interação não é só com os aparelhos, não, é também com qualquer ser vivo, né? E essas energias que a gente está chamando de campo eletromagnético, elas se alteram sempre em função dos nossos pensamentos, né? Bom, aqui no caso do provérbio chinês, né, ele fala: quando o espírito não está bloqueado, o resultado é o amor. Então eu entendo que essa palavra espírito, ela foi utilizada no lugar da consciência da alma, né? Que é aquela que eu estava falando anteriormente, né? Que é a consciência da nossa essência divina, né? Porque eu entendo que quando ele falou em espírito, ele devia estar pensando justamente isso, né? Na nossa alma, né? E voltando aqui àquela figura dos corpos, né? É muito interessante, porque aqui nos mostra assim, que a energia que chega no espírito é muito forte, então ela tem que ter filtros para poder chegar no corpo físico, né? E esses filtros são os corpos intermediários que a gente tem. Então, eu não sei se todos aqui são espíritas ou se estudaram esse assunto ou não. Alguém aqui não é espírita? Acho que hoje todos sabem. Não preciso explicar muito, né? Então, por exemplo, no espiritismo nós falamos no perispírito, e ainda tem o duplo etérico e depois o corpo físico, né? Então nós temos aqui mostrando isso justamente, né? O espírito jogando energia e essa energia sendo diminuída até chegar no corpo físico, né? Da mesma forma, né, a comparação, nós temos essas linhas de alta tensão que passam em alguns pontos da cidade, né? E cada bairro tem uma estação rebaixadora de tensão, né? Vocês já devem ter observado isso, né? Para poder trazer a energia de 110, 220 volts aqui para dentro da casa, né? Mas o que circula pela rua, no mínimo 300, nos postes é 380 que circula, né? E lá nessas estações que tem em cada bairro, são milhares de volts, né? Então tem que ter esse rebaixamento. A mesma coisa funciona com essa energia espiritual. O espírito, ele capta a energia forte que vem do cosmos, mas ele não joga no nosso corpo, ele passa por esses filtros para a gente poder receber essas energias no corpo físico, né? Que são necessárias para a nossa vida, senão a gente não vive, né? Inclusive, a gente não tem muita noção disso, não sei nem por que a gente não costuma ter essa noção, porque a criança é alimentada através do cordão umbilical, né? Aí de repente o médico corta e como é que a criança de repente não precisa mais do cordão umbilical, né? A gente não para pensar, mas são as energias cósmicas que estão substituindo tudo que tinha antes e elas demoram alguns anos, por isso que a criança até os 7 anos ainda tem cuidados diferentes, porque é o tempo que demora para o corpo conseguir absorver. Muito bom. Então, nós falamos, vamos dizer, nesses corpos que existem no Espiritismo, né? A Cabala, por exemplo, considera a existência de 5 corpos, né? A Teosofia, a Antroposofia, o Budismo e outras consideram 7 corpos, 9 corpos, 11 corpos. Então, cada filosofia
subdivide isso de maneiras diferentes, mas tudo significam correntes energéticas que circulam em torno de nós, né? E muitas vezes essas filosofias falam em 7 corpos, 11 corpos, mas nem conseguem explicar direito o que significa, né? No Espiritismo a resposta é bem mais simples, né? Os Espíritos já responderam logo: ó, existem muitas energias que vocês não sabem ainda, não está na hora de saber. É muito mais fácil, né? Mas seria isso aí. Aqui está mostrando enfermidades da alma em função justamente dessas desarmonias, né? Irritação, mau humor, rancor, desrespeito, ociosidade, desamor, pessimismo, inveja, impaciência, e cada uma atinge um ponto diferente, né? O pessimismo vai dar dor no joelho, a inveja vai dar dor na coxa, a impaciência dá dor na barriga, o descontrole vai dar lá no coração, a irritação vai dar na cabeça, enfim. Por quê? São os hormônios agindo nesses locais do nosso corpo, né? Aqui mostra, por exemplo, causas de estresse em função, vamos dizer, que atinge o corpo, a mente, as emoções e o comportamento, porque a partir que eu esteja desarmonizado, né? Por exemplo, comportamento, você tem propensão a acidente, perda de apetite, desinteresse sexual, alcoolismo, fumo, inquietude, insônia. Tudo isso, vamos dizer, atinge o nosso comportamento, porque o corpo não consegue agir diferente, né? Então a gente se acomoda através de um vício, através da insônia, né? Então eu luto com a insônia. Não, você não luta com a insônia, porque só tomar o remédio não é nada. Se você mudar os seus comportamentos, mudar os pensamentos, automaticamente o corpo vai te permitir mudar o comportamento, e aí você não vai ter a insônia, né? Fazer meditação. Fazer meditação. A mente é desequilibrada, né? A mente Aqui mostra aqui uma coisa interessante também. O coração como um plug, né? E a língua com outro plug, né? E aqui diz assim: antes de falar, por favor, verifique se a sua língua está conectada ao seu cérebro. Obrigado. Porque é muito comum a língua ficar solta, né? Agir independente, né? E aqui tem uma mensagem de Chico Xavier. Eu vou ler aqui. A paz nasce na mente de cada um. Semelhante afirmativa envolve outra. Precisamos doar a nossa paz àqueles que nos cercam, a fim de recolhê-la dos outros. Espécie de beneficência do espírito, de cuja prática nenhum de nós conseguirá escapar sem prejuízo. Para exercê-la, porém, é indispensável podar as inquietações inúteis e sofrear os impulsos negativos, com que na terra nos habituamos, sem perceber, a dilapidar a tranquilidade alheia. Então, a gente fica agitado e automaticamente a gente está causando prejuízo para quem está perto, né? E muitas vezes ele reage interagindo em dobro. Aí piora tudo, né? Então, essa a mensagem que o Chico nos deixa, que vai de encontro a tudo que eu tentei passar, né? Aqui uma outra citação que eu encontrei, né? Evite se tornar uma pessoa viciada em reclamar da vida, pois a palavra reclamar significa clamar ao universo que lhe mande mais daquilo que você está odiando atrair por seu destino. Pronto, você consegue. Tudo que a gente fala eu não quero, é aquilo que a gente vai ter. E quem reclama não é grato, né? E não é grato. Use o seu poder mental, emocional e espiritual de forma favorável ao seu objetivo e comece a agradecer diariamente tudo que você tem de bom na sua vida. Porque a palavra agradecer significa fazer a graça descer. Ou seja, quando você expressa gratidão, a sua presença torna-se um imã que só atrai coisas boas. Então, é o que eu estou tentando passar.
Aqui mostra, né, que seu cérebro é um hardware e a mente é o software, né? Se você baixar os programas certos e atualizá-los com frequência, aí você vai ter eles funcionando direitinho, né? Aqui, quer mudar de vida? Muda de sintonia. Então, é isso que é importante, né? Acho que deu, Reinaldo. Deu? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, mas eu acho que eu consegui passar o que eu pretendia ter passado. A gente agradece a você. E agora, Adriana, vamos fazer um agradecimento, né? Sim, eu vou fazer o encerramento, mas antes eu queria propor uma atividade. O Reinaldo, agradecendo você também, muito obrigado, trouxe coisas importantíssimas. No mês que vem eu estarei aqui palestrando para vocês, eu e uma amiga, então já faço o convite, onde eu vou estar falando de coisas que você trouxe aqui. Eu sou psicóloga e estudo a psicologia positiva. E a psicologia positiva hoje é a ciência falando da gratidão. A ciência mostrando quais são os benefícios da gratidão para a gente. E são enormes, como você citou, produz a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor do prazer. Então, quando a gente agradece, a gente ativa o nosso sistema de recompensa e aquilo dá um prazer. Então, eu vou fazer uma atividade. Fechem os olhos e resgatem uma situação em que vocês foram muito gratos ou alguém que vocês gostariam de agradecer. Aquela situação de gratidão que você vivenciou ou uma pessoa a qual você gostaria de dizer a ela que você é muito grata por algo que ela fez para você, que ela te proporcionou, que foi importante na sua vida. Quem já tiver resgatado esse momento pode ir abrindo os olhos. Como foi esse sentimento? É um sentimento gostoso, né? E é mais gostoso ainda quando a gente agradece pessoalmente. A gente vai para aquela pessoa e tem atividades, quem tiver acesso à internet, quiser pesquisar no YouTube, cartas de gratidão, exercício da gratidão, como você leu aqui do reclamar e do agradecer, a psicologia positiva traz como recurso, como atividade, o diário da gratidão. É a gente agradecer diariamente. À noite, antes de dormir, você pode ter um caderninho. Estou antecipando o que vai ser no mês que vem. Legal. Tem um caderninho onde você escreve ali coisas boas que aconteceram no seu dia. E pode botar as emoções que isso trouxe para você, os sentimentos que isso trouxe para você. Por quê? Porque agradecer é o ao contrário de reclamar. E quando a gente agradece, a gente começa a ver coisas melhores na nossa vida. A gente começa a ver coisas mais positivas. Começa a ver que mesmo aquela situação ruim, pior que poderia existir naquele dia, trouxe alguma coisa de bom. Ou uma força que a gente descobriu que a gente não tinha, ou algo que a gente descobriu de resiliência, de que podemos vencer. Então, convido vocês a praticar essa atividade e espero vocês no mês que vem. E vamos encerrando com agradecimento e também não só agradecendo, mas também doando o que tivermos de melhor. Então, nesse momento, agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui, pelas palavras trazidas pelo nosso querido Reinaldo, por esse momento. Agradecemos pela nossa vida, pela alimentação, por tudo que nos foi proporcionado. Agradecemos pelo que há de vir também. Que a gente tenha força e capacidade de estar no caminho certo e do bem. E assim, aproveitamos esse momento de agradecimento, onde a gente possa doar também o que tivermos de melhor, vibrando intensamente, vibrando pelo bem universal, pelo Evangelho.